Oi, gente! Vamos lá para a nossa aula de português e hoje a gente vai começar com o estudo da língua, tá? Estamos vendo, o texto, o relato lá do Evandro dos Santos, que é aquele menino da roça com fome de leitura, Conhecemos um pouco a respeito do autor, do escritor, que hoje é escritor, E hoje a gente vai começar a ver um pouco a respeito agora do estudo da língua, Que é aquela parte gramatical que a gente vê sempre em cima do texto, do último texto que estamos estudando, que é esse que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, eu quero que vocês abram lá na página 41, tá bom? Para a gente ver a questão número 44. Então acompanha comigo aqui, olha lá. A questão número 44, ela pergunta assim, olha, leia a seguinte frase e depois você vai ver o que significam as aspas dentro dessa frase. A frase é a seguinte: vou contar-lhes a história de Josafá e Marieta. Ele conta ali que o propagandista lá do cordel, ele pega o microfone e começa a cantar. E vejam que essa parte, que seria, no caso, a parte da escrita lá do cordel, está entre aspas. Tá? Então aqui está perguntando, as aspas utilizadas, elas poderiam ser substituídas por qual sinal e por quê? Então aqui a gente vê que as aspas poderiam ser substituídas, gente, pelo travessão, porque na verdade ali representa o quê? Representa a fala do propagandista, Daquela pessoa que estava fazendo a propaganda do cordel. Então eu poderia ser substituído por um travessão. Por que será que nesse caso aqui não foi utilizado o travessão e sim aspas? Sabe por quê, gente? É um trecho muito curto, não tem várias falas, um falando, outro falando, como se fosse um diálogo. É só aquela fala pequena, por isso que foram utilizadas as aspas, ok? Na questão número 45, está dizendo aqui, copie do texto outro trecho com aspas, indicando o mesmo sentido que você observou na atividade anterior, essa atividade da fala, Essa função fala. Então aqui a gente tem essa parte aqui, estudar para quê? Lembra que era a fala lá dos primos, dos amigos dele. E novamente foram utilizados aspas em vez do travessão, também para representar a fala, ok? Na questão número 46, gente, está dizendo aqui, no último parágrafo do texto, que efeito as aspas têm, tá? No último parágrafo do texto, ele fala que ele ia juntando, Ele diz ali, vou ajuntando, A coleção dele de cordéis estava ficando uma beleza. Por que será que foi utilizado aspas aqui? Aqui não é a mesma função da atividade anterior que a gente viu, que era a questão da fala, Aqui é para dar a ênfase, Então aqui é a questão, a letra E, é para dar ênfase. Vou juntando, já tenho mais de 300, para enfatizar que ele estava realmente fazendo uma grande coleção. Tudo bem? Agora, pessoal, eu quero que vocês leiam essas palavras aqui da questão 47. Nós temos aqui cordel, nós temos capataz, comprar, chapéu e estudar. O que será que essas palavras todas têm em comum? O que elas têm de parecido? Será que é o número de sílabas? Acho que não, Cordel tem 2, capataz tem 3, não é? Será que é a sílaba tônica? Quem pensou em sílaba tônica acertou, Todas elas têm a última sílaba, a sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica, ok? Então, todas elas a gente chama de oxítonas, lembra? Todas as oxítonas são palavras que têm a última sílaba tônica. A gente viu também que nem todas as oxítonas são acentuadas, Tem uma regrinha específica. Então, a letra B é isso que você vai dizer. Que não, nem todas foram acentuadas, porque nem todas as oxítonas são acentuadas. A gente lembra da regra, Coloquei aqui só para vocês relembrarem, Terminadas em A, em E e O, seguidas de S, ou terminado em EN ou ENS. Aqui a gente não tem, a gente tem também uma oxítona diferente, olha.
terminada aqui em duas vogais juntas. Lembra como que se chama isso daí? Ditongo, né? A gente tem uma oxítona diferente aqui da nossa regrinha, que a gente já conhece. A, E, O, em, ens, né? A gente tem uma oxítona terminada em ditongo, tá? E é isso que a gente vai ver agora na página 42. Então eu quero que vocês vão dando uma lida em todas as palavrinhas, tá? Página 42, exercício 48, vai lendo, tá? Vai vendo o que elas têm em comum aí, qual que é a semelhança entre elas, e a gente já conversa. Dá um pausezinho na aula e a gente já termina essa parte, tudo bem? E então, conseguiram ver as semelhanças nessas palavrinhas que estão aqui na página 42, exercício 48? Então vamos ver juntos, pessoal. Olha, vocês têm aqui uma lista de palavras, tá? Então, a primeira coisa que vocês viram, né, nelas, que todas elas são acentuadas, ok? Vocês devem ter percebido também que todas elas têm uma junção de vogais que a gente chama de ditongo, lembra? Então, todas eu tenho aqui, olha, a junção das vogais. Ei, oi, né? El. Em todas elas, tá? Oi, el e ei, certo? A gente chama de ditongo. E a gente chama de ditongo aberto, porque são acentuadas, certo? E por que será que todas essas aqui foram acentuadas? Porque elas estão dentro da nossa regrinha. Qual que é a regrinha? Ele é um ditongo aberto e está na última sílaba. Herói, heróis, anéis, ilhéus, tá? Fiéis e assim por diante. Então, na atividade número 49, você vai separá-las, né, de acordo com o ditongo, ó. Ditongo oi, ditongo el e ditongo ei, certo? Então, aqui vai ficar herói, heróis, corrói e remói, né? No el, ilhéu, ilhéus, céu e véus. E no ei, anéis, fiéis, papéis e pastéis. Todas são acentuadas, né? Vocês viram que todas são acentuadas, todas têm o ditongo aberto e todas têm a última sílaba, que é a sílaba tônica, não é? É uma oxítona terminada em ditongo, certo? Agora, eu quero que vocês tentem encontrar as intrusas. Olha o exercício número 50. Tem aí uma lista de palavras, né? Você tem lá na 50, você tem lá cordéis, assembleia, anéis, fiéis, papéis, ideia e pastéis. Então, é facinho a gente descobrir as intrusas, né? São assembleia e ideia. Por quê? A primeira coisa que com certeza te chamou a atenção é o fato dessas duas palavrinhas estarem sem acento. Mas por quê, professora? Se elas também têm o ei, né? O ei, e você disse que o ditongo aberto, ei, deve ser acentuada, mas por que essas duas não foram acentuadas? É a nova regrinha da língua portuguesa, gente. A partir de 2019, foi criado, então, novas regras da ortografia. E ficaram de fora essas duas aqui, por exemplo. Por quê? Porque se você fizer aqui a separação da palavrinha, assembleia, por exemplo, assembleia. Você está vendo que ela não é mais uma oxítona, ela é uma paroxítona, não é? Porque, olha, não é a última sílaba tônica, é a penúltima. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma exceção, né? A partir de 2019, essas palavrinhas aqui não são mais acentuadas, porque ela não é uma oxítona, é uma paroxítona. Mesma coisa, ideia. Ó, ideia era uma palavra que era acentuada, mas não é mais por quê? Porque quando eu faço a separação da palavra em ideia, tá? Eu não tenho mais uma oxítona igual todas as outras aqui. Eu tenho uma paroxítona, então ela não é acentuada, tá bom? O mesmo caso é na letra B, que você vê ali, ó, 50B. Herói, heróis, heróico, corrói, remói, jibói e lençóis. Você tem uma lista de palavras e você vê que tem duas ali no meio sem acento.
são as intrusas, mesminho caso das palavras assembleia e ideia que eu falei para vocês. Só que aqui é com o oi. Então eu tenho a palavra heróico, né? A palavra herói é acentuado, mas a palavra heróico não. Por quê? Porque quando eu vou fazer a minha separação, heróico, eu não tenho uma oxítona, eu tenho uma paroxítona, porque não é a última que é a tônica, é a penúltima, tá? Mesma coisa com jiboia. Jiboia, né? Eu tenho ali a separação e a sílaba tônica é aqui, ó. Ela é uma paroxítona, tá? Então, vocês vão colocar que possuem ditongo aberto, mas são paroxítonas, por isso não levam acento, tá bom? Às vezes é um pouco confuso, né, gente, essas regras, essas mudanças, mas a gente vai vendo aos poucos e vai conseguindo, tá bom? Então, eu quero que vocês, por favor, terminem as páginas 41 e 42, tá? Revejam a aula se for preciso, vejam a atividade realizada e façam qualquer dúvida, vocês vão conversar comigo, conversar com sua professora, tá bom? Para a gente tirar dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Um beijão para vocês, meus amores, até a próxima aula.